Do total, são 2 médias e 3 pequenas. Ok, acho que estamos no ar. É um prazer enorme estar com tantos amigos e colegas. Hoje nós vamos mais um webinar do BSS, implante percutâneo de válvula pulmonar. Terei na minha companhia aqui o Daniel Peralta e ainda como painelista o Rodrigo Níquel e o João Mânica. E à medida que as palestras forem começando, nós apresentaremos os nossos colegas. Sem mais delongas, essa é uma noite bem especial, é uma âncora, vai ser um caso clínico muito bacana, do implante de uma válvula expansível por balão na posição pulmonar, da válvula pulmonar. Mas antes disso, o Raul Rossi, que dispensa apresentações, conhecido de todos, vai falar de indicações e técnicas do implante valvar pulmonar. Isso, Raul. Pode ser? Posso compartilhar minha tela? Pode. Se o Chico, o Enio, ou você quiser comentar algo, fiquem à vontade. Mas, Daniel, eu acho que a gente pode começar, certo? Vamos lá. Deixa eu só apresentar o Dr. Raul Rossi, cardiologista intervencionista em cardiopatias congênitas, é chefe do setor de cardiologia intervencionista e cardiopatia do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, fellow da SCAI e da ESC. O Dr. Raul vai falar agora sobre indicações e técnicas do implante valvar pulmonar. Dr. Raul, pode começar. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. E eu gostaria de dividir minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Perfeito. Então, essa é uma aula, é uma apresentação, na realidade, um pouco extensa, porque eu não tenho conflitos de interesse em relação a essa aula, porque ela vai desde o início das coisas, do início na origem do tratamento, que vai ditar a maneira de paliar ou tratar a via de saída. Então, se a gente imaginar as crianças, os lactentes com tetralogia de Fallot, e dividi-los naqueles com hipóxia grave e cianose estável, os pacientes com hipóxia grave tradicionalmente iam para shunt Blalock ou stent no canal e, mais modernamente, para stent na via de saída, que parece ser uma opção mais fisiológica. Aqueles que tinham cianose estável vão para correção total, perto de 1 ano de idade, preservando a válvula pulmonar e terão uma vida, entre aspas, normal. Aqueles que foram paliados e que não puderam preservar a vida normal, a válvula pulmonar anatômica, eles têm 2 opções. Ou eles recebem um PET transanular, que nas Américas é mais comum do que na Europa, que vai, obviamente, determinar a sobrecarga volumétrica do ventrículo direito, necessitando um futuro implante valvar. Já aqueles indivíduos que recebem um conduto entre VD e artéria pulmonar, necessitam troca de conduto e reconstrução da via de saída. Eu mostro essa foto para vocês, essa imagem do Bob Anderson, porque, para vocês verem, isso é um simulacro do oblíquo, do corte de eco e da via de saída do oblíquo anterior direito. Vocês podem ver a complexidade da via de saída e a elasticidade dela mesmo após cirurgia. E no momento que o paciente é operado, ele apresenta complicações tardias. Quais são? A mais comum, regurgitação pulmonar, que leva à dilatação do ventrículo direito, ou obstrução da via de saída, às vezes aneurisma da via de saída, especialmente associado à obstrução adiante residual. Enfim, e esses pacientes precisam cuidado continuado durante toda a vida. A insuficiência pulmonar é o fator mais importante nesses indivíduos para o desenvolvimento da insuficiência ventricular direita, do dano ao músculo do ventrículo direito. O momento da troca valvar para prevenir esse dano que é mais volume dependente do que no VE e, em um determinado momento, modestos incrementos na pós-carga reduzem significativamente o volume de injeção nessas crianças.
Talvez o marcador pior desses indivíduos é a regurgitação pulmonar, que leva à dilatação ventricular, com aumento da compliance do VD, que vai aumentar a regurgitação, que vai aumentar a relação pressão-volume da artéria pulmonar, dilatação com aumento da capacitância, mais regurgitação pulmonar, e assim vai. E nesses indivíduos, que esse paper de 2013 mostra muito bem, tu tem um aumento de 1,6 ml por metro quadrado por ano, independentemente de onde sai o paciente. E as consequências da regurgitação pulmonar, todos sabem, é o aumento inicial da pré-carga do VD, que se associa à ativação ventricular não homogênea e condução lenta, que são pró-arrítmicos, impedimento ao enchimento ventricular esquerdo com efeito Bernheim reverso, redução da capacidade física e, eventualmente, morte súbita. E é importante dizer que a mortalidade triplica, do tetralogia, a gente falou, na terceira década, provavelmente por isso. E existem várias categorias que nós podemos, talvez não seja o momento para a gente discutir agora, para separar esses indivíduos. Talvez o trabalho mais, essa coorte, o Indicator, ela envolveu 873 pacientes operados com uma idade média de 24 anos e 32 pacientes, ou seja, quase 4% dos indivíduos ativos com uma média de 38 anos apresentaram morte súbita ou taquicardia ventricular sustentada. E os fatores de risco maiores eram hipertrofia do VD, disfunção ventricular e taquiarritmias atriais. Então, insuficiência pulmonar é ruim, não é como se pensava há 30 anos atrás, e insuficiência pulmonar não tratada mata. Como é que a gente pode selecionar os indivíduos? Para implante de válvula pulmonar no conduto, habitualmente, nos indivíduos pouco ou não sintomáticos, gradiente de 40 milímetros de mercúrio ou insuficiência pulmonar grave, com VO2 menor que 60%, ou nos indivíduos mais comprometidos, o gradiente é menos importante e a indicação persiste. Atualmente, a gente diz que o peso tem que ser mais do que 20 quilos para implantar uma válvula percutânea. Existem maneiras híbridas de fazer isso em crianças menores. Claro que no Brasil as coisas são muito mais difíceis no sentido de acesso a essas próteses. Tu tem que ter um conduto favorável ou previamente preparado, 100% das vezes previamente preparado, ou biopróteses com diâmetros de pelo menos 16 milímetros, 16, 18 milímetros. Mas isso a gente sabe. Agora, o problema que a gente não sabe é o timing da coisa nos pacientes com insuficiência pulmonar. Tu quer fazer um reparo o mais precoce possível para impedir a dilatação do VD e as suas consequências, especialmente sabendo que o remodelamento do VD acontece se a gente tratar precocemente esses pacientes. Então, 150, 120, 90 ml por metro quadrado de volume diastólico final indexado, na realidade ninguém sabe. Essa tendência de reduzir o volume diastólico final é muito interessante e soa bem, parece lógica, mas não há os trabalhos, mesmo os mais recentes, esses são os trabalhos seminais sobre isso, não foi demonstrado tratamento, melhora no VD, na fração de ejeção. E isso nos leva à história de talvez o volume diastólico final não seja um marcador para esse tipo de decisão. Os cirurgiões, de todos eles, que trabalham muito com esse tipo de situação, num trabalho em que, lá do Pedro Deonido, do Tal Geva, eles querendo operar os indivíduos para ver o que acontecia se eles operavam mais cedo, era um grupo pareado de implante de válvula isolada contra implante mais remodelamento da via de saída, e eles notaram que quando se tratava pacientes com volume diastólico final indexado menor de 90, e o QRS obviamente menor que 140, sugerindo uma qualidade melhor do miocárdio do VD, o desfecho pós-operatório era ótimo. No paciente sintomático, está bem, é super fácil de indicar. No paciente assintomático,
eu estou copiando esse slide do Max Chanquessa, lá do São Donato, é um slide antigo, mas ainda muito atual. Então, insuficiência pulmonar significativa, volume diastólico final naquela época de 150, volume sistólico maior que 80, fração de ejeção menor que 45, capacidade física menor que 65% do predito, QRS largo, ou seja, várias situações indicam mesmo no paciente assintomático. Mas não é só isso que a gente quer que o paciente seja tratado, fique sintomática bem e o ventrículo direito fique o mais normal possível, porque isso é que vai determinar a sobrevida a longo prazo. E essa coorte de 150 pacientes, foi publicado no European Heart, eles separaram do ponto de vista volumétrico os indivíduos e tentaram comparar com os desfechos que aconteceram em 17% dos pacientes. E os indivíduos que foram divididos em evolução do VD subótimo, intermediária e normal, vamos dizer assim. O subótimo eram os nossos critérios, volume diastólico final já bem agressivo, maior que 120, fração de ejeção menor que 45. Se tu tem uma fração de ejeção maior e um volume diastólico final bem menor, a qualidade do ventrículo direito a longo prazo é muito melhor. Provavelmente os desfechos, arritmia, vamos dizer assim, a longo prazo serão evitados. Então, o que a gente hoje está falando? Correção cirúrgica de tetologia, a gente falou, PET transanular, sobrecarga ventricular direita crônica, disfunção do VD, normalização, evolução subótica, bom, ótima, vamos ver. Atingidos os critérios, qualquer uma das válvulas à disposição no mercado nacional, que são poucas, ou no mercado internacional, talvez muitas dessas aqui estejam no mercado nacional proximamente. Conduto VD, artéria pulmonar, troca de conduto, disfunção de conduto, troca de conduto, disfunção de VD, reconstrução e válvula pulmonar. Melody, Maival, Pulsta, Edwards. E essas válvulas, que são as 3 válvulas com balão que a gente tem à disposição para trabalhar hoje, a válvula Edwards e a Melody são extremamente conhecidas por todos que trabalham nessa área. A Pulsta é a Maival é uma válvula nova, uma nova adição no nosso armamentário. Ela parece, vocês vão ver pelo caso que vai ser apresentado, muito amigável para usar. Não vou discutir coisas técnicas, porque isso o Enio vai discutir, mas eu acho que vocês vão estar grandemente satisfeitos com essa adição. Válvula Melody, como é que a gente faz? Preparar o conduto. Esse é um conduto, um homo-enxerto calcificado, retraído, que foi... Isso aqui é uma das tantas etapas de extensão com balão de alta pressão. Quando o conduto está pronto, passa a válvula Melody, que tem um sistema, embora calibroso, absurdamente bem desenhado para tratar. O princípio do balão Bibi, infla o balão interno, posiciona ou corrige a posição da válvula, balão externo, e o resultado final, nesse caso, ótimo. Válvula Edwards, esse é um caso do Joca, que eu ajudei a fazer no Moinhos de Vento. É uma criança, eu não me lembro da idade, se é 8 ou 12 anos. A gente corajosamente preparou a via de saída, mesmo sabendo que ia ter que botar uma válvula Edwards, que não necessariamente precisa fazer, obviamente, mas a gente teve 2 stents, uma landing zone bem legal e... finalmente, um resultado final bem aceitável para uma criança que estava com disfunção ventricular já. Mas o Joca pode conversar com você sobre isso mais tarde. As válvulas autoexpansíveis, para conhecimento, a Harmony, a Venus P e a Pulsta, que ainda não estão disponíveis no mercado nacional, embora já exista experiência na América Latina e mesmo experiência com a Venus, uma experiência inicial, capitaneada pelo Kaká e pelo Rodrigo e pelo Marcelo. Esse é um exemplo da Venus P, que é cortesia do Pancho Garay, lá do Chile.
É uma válvula não difícil de utilizar e ela vem em vários tamanhos e é passível de tratamento de grandes vias de saída. Difícil entender porque ainda ela não está no mercado, mas a gente espera que ela seja liberada brevemente. E essas válvulas todas, eu estou chegando no fim da minha apresentação, espero que eu não seja muito atrasado, essas válvulas todas, elas têm uma característica, elas melhoram a capacidade física, elas aumentam o VO2 máximo, elas tratam a via de saída, elas reduzem a disfunção ventricular. Esse trabalho original da Alessandra Frigiola, mostrando a corte inicial do Philip, isso em pouco tempo já sabia que essas válvulas realmente têm um bom caminho, um bom espaço para o tratamento dos nossos pacientes. Então, hoje, disfunção da via de saída, conduto, bioprótese, maior até 24, Melody. Entre 21 e 28, Sapien ou MyVal, atualmente. Com anéis PET transanular, anéis pulmonares 28 e 32, as válvulas autoexpansivas não disponíveis no país, ou a Edwards ou a MyVal. Em conclusão, eu posso dizer que o sucesso da cirurgia cardíaca, felizmente, permitiu que 90% das crianças com falô cheguem à idade adulta com boa qualidade de vida, podendo constituir famílias, ter trabalho adequado, ter uma vida de boa qualidade. E isso nós temos que entregar certamente aos cardiologistas pediátricos e basicamente é o sucesso da cirurgia cardíaca. A qualidade de vida desses pacientes, no entanto, só será mantida se nós conseguirmos manter o ventrículo direito dentro do mais normal possível, sabendo que a insuficiência pulmonar é um inimigo silencioso e que pode comprometer o sucesso cirúrgico inicial. O momento adequado do implante da válvula pulmonar, quer percutâneo ou cirúrgico, deve ser cuidadoso e individualmente escolhido, a fim de que seja obtida uma coisa mais próxima à normalização da função ventricular direita. E as novas válvulas permitirão tratamento percutâneo da grande maioria dos pacientes que estejam em pós-operatório de patologia de falô. Eu agradeço pela atenção de vocês. Perfeito, doutor Raul. Excelente apresentação. Aqui a gente ainda não tem perguntas no Q&A. Eu peço até para que os participantes enviem as perguntas no Q&A. Bem, seguindo as apresentações, eu tenho o prazer de apresentar o grande amigo Enio Guerrius. Enio é cardiologista intervencionista, mestre e doutor em cardiologia, chefe do Serviço de Hemodinâmica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O Enio agora vai falar sobre a prótese MyVal, descrição e diferenciais da prótese. Enio, antes que você fale um comentário, a MyVal tem gerado muitas expectativas no meio da cardiologia intervencionista, né? Principalmente dos adultos que trabalham com TAV, e os comentários, de maneira geral, são muito bons do uso da válvula. A válvula parece ser bastante friendly, e eu estou bastante curioso para ouvir sua fala e ver se a gente atende essas expectativas. Obrigado, boa noite a todo mundo, obrigado, Daniel. Bem-vindos todos nesse reinício nosso aqui dos webinários do BSS. A gente escolheu para esse webinar aqui um caso bem interessante que vamos mostrar na sequência. E aí, Ayrton, você tem razão. A prótese chegou com assim, mexendo o mercado, tem tido uma aceitação bem boa, os resultados têm sido bem favoráveis, e eu vou mostrar para vocês aqui os aspectos de descrição da prótese e os diferenciais que ela tem, que permite essa flexibilidade de uso. Com conflito de interesse, eu sou proctor de TAV, tanto para Meril, no caso da MyVal, como para Boston. Então, a MyVal é esta prótese aqui, que tem uma estrutura formada de uma liga de níquel-cobalto. Aqui já é o primeiro diferencial. O níquel foi escolhido ao invés do cromo, cobalto mais tradicional, porque ele é mais radiopaco.
e isso vai fazer diferença em como a válvula aparece e como isso facilita para o posicionamento dela. Então, basicamente, é níquel-cobalto por causa da radiopacidade do metal. O desenho da válvula, então, é um desenho em favo de mel híbrido, sendo que na metade superior, ao redor de 53%, são células abertas, são hexágonos todos abertos, o que permite um acesso fácil para as artérias coronárias, no caso do implante em válvula aórtica. E os hexágonos inferiores são células fechadas, hexágonos também, mas ao redor de 47% da altura da válvula, e essas células fechadas conferem uma força radial maior para a válvula. A altura do frame dela, quando expandida, dependendo do diâmetro, varia de 17 a 21 milímetros, e na metade inferior, nesses hexágonos inferiores do favo, existe um cuff interno de PET e uma saia externa também de PET para impedir leak paravalvar. O pericárdio, os folhetos são de pericárdio bovino, lembrando que esse pericárdio não é indiano, nem poderia ser, porque o boi lá é sagrado mesmo, né? Então, esse pericárdio é australiano, e esse pericárdio tem um tratamento anticálcio, e esses folhetos com esse tratamento anticálcio são os mesmos utilizados na válvula cirúrgica que a Meril produz na Índia, não tem disponível aqui, mas sim, eles têm válvulas cirúrgicas lá, e é o mesmo folheto, o mesmo pericárdio, o mesmo tratamento que tem na MyVal, tem nas válvulas cirúrgicas que são produzidas pela indústria. A prótese vem em tamanhos de 20 a 32 milímetros, com intervalos de 1,5 milímetro entre elas, e esses números intermediários aqui, tanto como os números maiores, são exclusivos. Os números intermediários, então, permitem um tratamento bem mais individualizado em relação ao que a gente acha em termos de área de anel valvar nativo. Então, não precisa mais aquele cálculo, vou fazer com X ml a mais, X ml a menos, para caber, para ser bem compatível com o anel. Mas isso permite que ela seja implantada, na grande maioria das vezes, com o volume nominal. E esses números maiores, 30,5, 32 milímetros, fazem com que ela seja a única válvula que possa ser implantada em anéis aórticos com áreas maiores que 680 milímetros quadrados ou perímetros maiores que 95 milímetros. E os números intermediários, apesar de parecer, será que precisa disso? O uso clínico da válvula mostrou que sim, que isto era uma necessidade, vamos dizer assim, encoberta. Esse trabalho aqui que foi publicado esse ano, com 1.115 pacientes que receberam implantes de MyVal em posição órtica, mostrou que 57% dos pacientes receberam válvulas dos tamanhos tradicionais, vamos dizer assim, 20, 23, 26, 29. Mas 43% receberam esses números intermediários e praticamente 1% os números maiores. Então, ou seja, praticamente 50% dos pacientes que foram tratados com MyVal em posição órtica usaram esses números intermediários ou maiores, que são exclusividade da MyVal. Bom, a válvula, então, ela é construída com articulações em V e conectores verticais no seguinte desenho. Então, as primeiras articulações em V aqui, quando crimpadas, elas vão fazer, na radioscopia, uma banda escura. E os primeiros conectores verticais, quando crimpados, vão fazer uma banda clara. Segundo as articulações em V, uma segunda banda escura. Os segundos conectores verticais, uma segunda banda clara. As terceiras articulações em V, uma terceira banda escura. E os conectores verticais, uma terceira banda clara. E, finalmente, as últimas articulações em V, uma quarta banda escura. Então, esse é o aspecto único que a gente vai ver da MyVal na radioscopia, divididos em bandas escuras e bandas claras, e é isto aqui que a gente vai levar em consideração para direcionar a altura do implante da válvula. Então, só para deixar bem claro, isto aqui provém da crimpagem das partes da estrutura da válvula. Então, como é que a gente faz para a válvula aórtica o posicionamento? A gente usa normalmente, então, o alinhamento comissural, cúspide não coronariana, coronariana direita e coronariana esquerda, e o que define, então, o nível do anel valvar aórtico, e o que a gente põe
é o meio da segunda banda escura sobre o nível do anel. Então, isso permite que 70% da válvula fique a nível aórtico, 30% fique a nível ventricular, e quando expandida, este vai ser o posicionamento, então. A saia externa vai ficar imediatamente subvalvar, a saia interna vai ficar abaixo do anel, né? A saia interna vai ficar bem ao nível do anel, e acima aqui as células grandes permitindo acesso à coronária. Então, isso aqui para impedir leak paravalvar, e isso aqui para impedir, para facilitar o acesso coronariano. Então, esse nível, a segunda banda escura ao nível da válvula do anel vai dar essa configuração. O sistema de entrega da válvula é esse navigator, né? Então, o navigator, a válvula vem diretamente crimpada sobre o balão. Então, o balão não precisa ser puxado, ser montado, ela vem pronta, né, crimpada desse jeito, com um limite proximal e um limite distal, que permitem não só a montagem, né, ver aonde a válvula está sendo montada, mas impedem que ela se mobilize depois que seja montada. Esse navigator tem um grau de flexibilidade, flex aqui, que é bem grande, vai até 270 graus o flex da válvula aqui, e isso permite, então, uma maior facilidade no implante, tanto em anatomias mais difíceis, por exemplo, o anel horizontal, ou, como a gente vai ver no caso a seguir, para navegar, seja via tricúspide ou via transeptal para mitral, esse flex aqui, importante aqui, facilita uma barbaridade. E o introdutor é o mesmo introdutor 14F para todos os tamanhos da válvula. Ele se chama introdutor Python. Python, se vocês lembrarem, é aquela cobra simpática que consegue comer animais inteiros. Aqui tem um raio-x de uma Python com um crocodilo inteiro, depois de ser ingerido. E essa é a ideia, né? É que o introdutor permita a passagem da válvula, se dilatando e depois voltando à configuração normal. Então, aqui, a prótese sendo inserida pelo introdutor, a gente vê aqui que o introdutor dilata durante a passagem e volta ao normal, e a partir do momento então, que ele é exteriorizado. Isso, o importante também é que essa válvula pode ser recapturada, mesmo montada, se tiver que ser trocada. Vejam, ela está entrando aqui, o introdutor permite a dilatação, permite a recaptura, dilata, expande e contrai, e a válvula pode ser exteriorizada, aqui com o loader de novo, e eventualmente, então, reintroduzida e reutilizada, uma vez que se conserte o que fez com que ela tivesse que ser retirada. Então, essa é a válvula, o introdutor, o sistema de navegação. Vocês vão ver esses diferenciais ao vivo, no caso que vai ser apresentado agora. Eu tive o prazer, então, de participar desse caso com o Dr. Daniel Peralta, que era o operador principal, o dono da paciente, com o Dr. Raul Rossi e o Dr. Francisco Chamier, que foram os nossos mestres no caso, e vão apresentar para vocês agora o que foi um negócio bem divertido de fazer e teve um resultado fantástico. Chamier, bom, eu estou à disposição para discussões disso aqui, para perguntas se vocês quiserem. Caso contrário, queria chamar o Chamier para apresentar. Obrigado. Excelente, Enio. Eu acho que eu fiquei bem contente com o descritivo da válvula. Vamos agora ver, no caso, como é que ela se comportou, né, Chico? Vamos lá, pessoal, boa noite, bem-vindos todos a esse nosso webinar. É um prazer muito grande, como sempre, estar aqui na companhia dos meus grandes amigos. Todos esses que estão aqui são pessoas que eu gosto muito. E para falar de um assunto que me é muito caro, por uma razão muito simples. Eu tive o prazer enorme de trabalhar na França com o Philippe Unhoffen. E eu acompanhei a luta dele para criar a Melody, né? E fiquei extremamente frustrado quando a gente aqui no Rio não conseguia usar a Melody, por várias razões, entre as quais falta de distribuição do produto,
mas principalmente porque os nossos pacientes aqui, pós-operados de Fallot, em geral, eles tinham a cirurgia com o PET transanular e ficavam com vias de saída muito grandes, regurgitações importantes, para as quais a Melody não era adequada. Bom, quando surgiu a Edwards, eu pensei, bom, vai ser a solução dos nossos problemas. E aí, desde 2013, eu estou tentando colocar uma Edwards num caso desses nossos e não consegui até hoje, por incrível que pareça, por razões várias também. Então, me aparece, cai do céu essa válvula, MyVal, que possibilitou que a gente fizesse esse caso. E, como vocês vão ver, é um caso muito bacana, extremamente bem-sucedido. Então, vamos lá. Essa era uma paciente de 56 anos, sexo feminino, era portadora de uma estenose valvar pulmonar congênita com CIA. Ela foi submetida à correção cirúrgica aos 17 anos e, segundo ela informou, ela fez uma comissurotomia pulmonar mais infundibulectomia e fechou a CIA com PET de Dacron. A gente não teve acesso a esse relatório cirúrgico, mas essa foi a informação que a gente teve. Ela apresentava, do ponto de vista clínico, cansaço aos mínimos esforços, uma classe funcional 2/3, e tinha como comorbidades hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2, dislipidemia, hepatite C e doença arterial coronariana, que não está aqui, mas vocês vão ver que ela tem isso também. Os exames que ela fez mostraram que ela tinha no ecocardiograma uma regurgitação pulmonar livre, com uma função de VE normal e uma sobrecarga ventricular direita de volume, com uma leve disfunção diastólica e uma PSAP de 25 milímetros de mercúrio, sem obstrução, era regurgitação pura. E o cateterismo feito inicialmente pelo Daniel mostrou que ela tinha uma lesão grave na DA, que foi tratado com um stent farmacológico, e nesse mesmo procedimento ele fez o teste de oclusão com balão, que mostrou que não havia compressão da coronária quando o balão era inflado na via de saída. Uma vez feito isso, assim que a gente conseguiu o acesso à válvula, a gente marcou esse caso, colocou essa paciente na mesa e a gente pediu antes uma tomografia que mostrou essa reconstrução que vocês estão vendo aí e que tinha volumes, diâmetros que variaram entre 27,5 a 29, com uma média de 28. E essa válvula tinha uma cintura, como vocês veem aqui, bem marcada, mas era uma cintura que não é no mesmo plano, ela era como se fosse uma rampa assim, diagonal ao tronco da artéria pulmonar. Aqui foram feitas as reconstruções tridimensionais que mostram isso que a gente está falando. Aqui está a cintura acima do plano da válvula, imediatamente acima. Aqui. E aí, a gente colocou essa paciente na mesa e foi feita a primeira injeção, mostrando a via de saída e a artéria pulmonar em perfil. A seguir a isso, a gente foi fazer um teste de oclusão da via de saída para testar a distensibilidade dessa via de saída. A medida inicial que a gente tinha feito, como vocês se lembram, lá da 29, a gente ocluiu com um balão 30 e, com o balão 30 colocado na posição, a gente conseguiu obstruir totalmente a passagem do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Vocês repararam aqui que tem uma mínima cinturinha aqui, ó, que era mais ou menos na altura daquela cintura que a gente tinha visto na tomografia. Foi repetido o teste de oclusão de coronária, agora com o balão 30, que era maior do que aquele primeiro, que foi feito pelo Daniel, e a gente viu que não havia compressão nem de coronária, nem da raiz aórtica. Bom, aí, como já foi dito, né, o Enio mostrou brilhantemente isso aí, eu não vou nem me arriscar a falar, a gente optou por colocar uma MyVal e o problema era descobrir o tamanho dela. E a gente optou, tendo um diâmetro de 30 da via de saída distendida, de colocar uma MyVal 32. Aqui vocês estão vendo o avançar dela, ela foi introduzida, obviamente, pela veia, pela passagem da tricúspide, chegando na via de saída de uma forma extremamente fácil. Ela deslizou sem nenhum tipo de estresse.
Isso era uma coisa que me preocupava muito, porque eu tenho, com vocês também, certamente, experiência de colocação de stents na pulmonar. E muitas vezes a gente tinha dificuldade de passar tricúspide para cruzar a via de saída. Com essa válvula, com o cateter, com o guia Landerquist na pulmonar, ela passou na maior tranquilidade, sem o menor esforço. Uma vez feito isso, a gente tinha que determinar a posição correta do implante da válvula. E esse eu acho que é o grande problema quando a gente lida com a pulmonar, porque na aorta você tem a referência das cúspides. E aqui não necessariamente a cúspide é a referência que você precisa. Então, como o Enio já citou antes, a gente tinha que implantar essa válvula no local que a gente queria, colocando no meio dessa segunda linha, essa segunda banda densa, né, preta. E aí isso exige um pouco de chega para lá, chega para cá, injeta um pouquinho, tá bom, não tá? A gente fez isso várias vezes. Uma vez que a gente considerou que a posição era satisfatória, a gente inflou essa válvula um pouco, fez uma inflação parcial dela e fez um teste com a válvula semi-inflada para ver se estava como a gente queria. A posição está correta, a gente ficou satisfeito. E aí, então, a gente acaba de expandir essa válvula totalmente e o resultado final é a ausência de regurgitação e ficou um resultado muito bom. Essa paciente está em acompanhamento ainda, ela voltou no ambulatório com o Daniel, ela melhorou muito da sintomatologia, o ecocardiograma, obviamente, não mostra regurgitação nenhuma mais, e ela está indo muito bem e continua em acompanhamento ambulatorial. Bom, eu queria agradecer a vocês, me despedindo, mostrando a minha próxima casa de campo que eu comprei para aproveitar a minha aposentadoria, casa discreta, simples, e queria aproveitar também para lembrar vocês e convidar vocês para no dia 4 de novembro nós vamos fazer um novo webinar sobre oclusão de apêndice atrial esquerdo com trombo dentro, com apresentação de casos e discussão desse assunto. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção novamente, um grande abraço a todos. Agora vamos discutir um pouquinho, deixar um pouco o pessoal falar aí, porque até agora só nós falamos. Maravilha, doutor Chamier. Desculpa aí. Eu achei espetacular o caso, mas fiquei bem satisfeito com o resultado também. Mas eu queria envolver aí o Rodrigo, o Joca, para que compartilhem suas experiências, façam comentários e a gente evolua aí no webinar. E o Daniel também, né, que se envolveu tanto nesse caso, acho que é um caso belíssimo aí. Obrigado, Ayrton. Deixa eu fazer uma apresentação do Rodrigo e do Joca. Bom, o Rodrigo é doutor em Ciências da Saúde, intervencionista em cardiopatias congênitas e estruturais do Instituto Dante Pazanese de São Paulo. Trabalha também na Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hospital Maternidade Santa Joana e Santa Casa de São Paulo. O João Mânica é cardiologista intervencionista em cardiopatias congênitas, doutor em cardiologia, trabalha com o Raul no Hospital Moinhos de Vento e no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Passo a palavra a vocês, Rodrigo e Joca, para as considerações a respeito das apresentações até o momento. Tá. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Chico, colegas, muito honrado. Raul, adorei a tua apresentação, assim, uma revisão de, como a gente diz aí, de cabo a rabo, e eu fiquei com uma situação que é sempre um motivo de discussão, a indicação desses pacientes. Quando você revalvularizar, eu vou para o outro extremo agora. Eu vou te perguntar, e pergunto para todos, é um paciente fictício, não tão fictício, porque ele aparece bastante para a gente, é aquele paciente com volume já de 200. Disfunção ventricular, diversas internações por insuficiência cardíaca direita, e nós temos uma certa restrição à indicação desses pacientes,
mas recentemente o Salvador, eu, até o Kaká estava junto com a gente, nós implantamos uma Melody num menino com esses comemorativos, e o resultado de volume não houve uma mudança tão agressiva, tão impactante, na função também não, na ressonância, mas na parte clínica dele foi um resultado muito, muito impactante. Então, eu sei que isso é motivo de uma discussão que nós passaremos horas aqui, mas eu queria ouvir a tua posição sobre isso. Raul, deixa eu só te cortar que eu vou falar rapidinho, eu já pergunto para o Enio e a gente já toca. Enio, naquele artigo que você apresentou do Kawashima, de uso das extra-large, eu tenho a impressão, assim como o caso que o Chico apresentou, vai ser, aqueles 0,6, eles vão virar 20, 30, 40% desses pacientes que vão ser implantados a Maival com esse tamanho de extra-large. E, Chico, para você, duas coisinhas que eu queria saber. Se vocês cogitaram um preparo com stent, para o Daniel também, o Daniel pode nos ajudar. E, segundo, se no avançar a bainha, aquele mecanismo dela ser manobrável, ele ajudou em alguma coisa. Bom, deixa eu começar. As perguntas, né, Rodrigão, sempre muito bem escolhidas, assim, claro. Estou falando com o Rodrigo Nica da Costa, né? Então só podia ser coisa boa mesmo. Até porque ele é casado com a Cíntia, então. E ai dele que ele não faça as perguntas boas. Mas, queridos, assim, eu acho que essa pergunta é crucial. Eu arrisco a dizer que talvez nos casos iniciais do Felipe ele tinha casos assim. Porque muitas vezes os pacientes não são tratados. E para tu iniciar uma casuística, tu pega o refúgio, porque o cirurgião sempre vai querer comparar a sua forma de tratar. Eu não tenho nenhum caso de válvula implantada com um paciente com 200 de volume diastólico final. Eu concordo, no entanto, em gênero, número e grau em tratar esses indivíduos, como vocês fizeram, pela experiência cirúrgica de duas clientes minhas, pacientes que eu atendo há muito tempo. Uma senhora que veio com 54 anos, com uma disfunção ventricular horrorosa, taquiarritmia incontrolável, insuficiência cardíaca classe 4, um ventrículo terrível. Se discutiu na sessão, ela recebeu uma válvula cirúrgica, a Melody não estava disponível, e ela está maravilhosamente bem do ponto de vista clínico. Eu acho que o ideal é a gente mirar no ventrículo normal depois, mas se a gente mirar numa qualidade de vida, a gente acerta num monte de pacientes. Acho que o Enio, talvez. Era isso que tu respondia a tua pergunta? Já que o Enio ficou quieto, deixa eu dar uma penada nisso aí. Com certeza, eu acho que o Rodrigo está certo, você está certo. Mas o que eu acho mais importante é que a gente tem que tratar esses doentes mais agressivamente. A gente tem que tentar manter o ventrículo direito deles o mais perto do normal possível. E essas regurgitações pós-operatórias, elas evoluem de uma forma muito ruim. Chega um ponto que o ventrículo fica disfuncionante, além da sobrecarga volumétrica, e faz isquemia subendocárdica, ele não volta mais para o normal. Talvez uma válvula dessa possibilite o doente a ficar menos sintomático, né? Mas você certamente não vai ter uma repercussão melhor do caso com relação à função do ventrículo. Você vai ter arritmia, você vai ter morte súbita. Então, eu acho que agora que a gente dispõe do material, que são as válvulas, a gente tem que ser muito mais agressivo nas indicações, eu acho. Eu acho que tem dois paralelos que a gente pode traçar aqui. Uma, vamos dizer assim, como era o pensamento anterior. Quando eu voltei a trabalhar no Brasil, me pediram para discutir, para apresentar uns casos para o Gordon Danielson, que estava visitando Porto Alegre. Eu mostrei um caso de insuficiência pulmonar pós-falou igual a esse. Ele disse, que bom, né? Insuficiência pulmonar é extremamente bem tolerada, não há necessidade de implante de tratamento tardio. Então,
porque o ventrículo era bom. Mal sabia ele que o Andrew Reddington já estava trabalhando, mostrando que o ventrículo, ciência pulmonar não era boa para o ventrículo direito. A outra coisa é o Damian Kenny, que está trabalhando em tratar crianças pequenas com um arcabouço bioabsorvível. Ele, como todos nós, ele diz assim, ele está cansado de ver queimar o ventrículo enquanto a gente espera o tamanho da criança para botar uma válvula. Então, acho que nós vamos ver inúmeros avanços nos próximos anos. Eu acho que essa válvula, enquanto nós... De novo, eu não acho que ela vem agregando pacientes que podem ser tratados. Isso é fantástico. Deixa eu pegar o gancho e da parte técnica que o Rodrigo perguntou. Duas coisas. Essa dos tamanhos grandes 30, 32, que você acha que vai ser bem mais utilizado. Aquele 0,6, 1% lá que eu mostrei é em válvula órtica, né? Mas mesmo em válvula órtica, a gente já está vendo que é mais do que isso. Quer dizer, as válvulas que têm um anel que a gente simplesmente desconsiderava, isso entre as bicúspides grandes, né? Ou mesmo as válvulas grandes e de gente grande, é bem mais do que esse 1%. Então, esse era um unmet need, né? E que agora tinha que ter alguma coisa que a gente pode tratar esses pacientes de maneira mais adequada do que simplesmente super expandir uma válvula 29, que era o máximo que a gente podia fazer agora, né? E quanto que você perguntou do flex do catéter ter ajudado na passagem, isso ajudou uma barbaridade. Quer dizer, o que a gente fez foi chegar ao nível da tricúspide, né? E no nível da tricúspide a gente fez um flex que foi o responsável por esse trajeto smooth aí que o Shamia mostrou, né? Quer dizer, o flex fez com que ela atravessasse a tricúspide sem nenhuma dificuldade. A gente chegou no ventrículo direito, desfez o flex, né? E isso fez com que ela avançasse para a pulmonar. Então, sim, fez diferença essa história do flex aí. Daniel, se quiser comentar, você que era o operador da brincadeira aí. É verdade, eu ia falar sobre isso. Como é que foi confortável, e o Dr. Shamia mostrou aí muito bem a passagem, a gente não precisou voltar, fazer nenhuma manobra a mais, a Landerquist ficou muito bem posicionada na árvore distal pulmonar, e foi justamente isso. O Enio tomou o cuidado de fazer o flex, né, que a gente, na verdade, não estava passando numa horta, né, como na TAV, mas o flex para na hora da passagem pela tricúspide, e depois retornar o flex, quando a gente já estava na pulmonar, fez toda a diferença, parece que não tinha nada no caminho, impressionante, foi realmente de primeira, né? Uma coisa, Rodrigo, que você perguntou a respeito de estentar a via de saída, né, antes do implante. Bom, eu te confesso que, assim, antes né, no planejamento do procedimento, a gente teve muita dúvida em relação a isso, e nós dividimos essa dúvida com um colega, o Dr. Zunzunegg, de Madrid. Fizemos um call, um meeting, eu chamei ele, e na verdade era isso que a gente queria saber, né? Enfim, é claro que a primeira resposta dele foi de que sim, ele achava que a gente deveria estentar a via de saída, tal qual se faz hoje, né, com as outras válvulas, e obviamente com o conhecimento que a gente tem da Melody, mas o problema é basicamente de mercado do stent CP maior, que a gente não tinha disponível, na verdade, uma indisponibilidade no Brasil, né? Que a gente chegava até o 8 Zig, em que ele expande até ali em torno de 24, né? Se a gente colocar, né, uma pressão maior de balão, e o 10 Zig, que seria a opção para chegar até 30, 32, para ficar bem cômodo, né, para a gente ter ali uma abertura satisfatória da válvula, assim, que houvesse ruptura de stent, alguma coisa nesse sentido, a gente não tinha disponível. E aí ficou nessa conversa um pouco assim, bom, ele no final resumiu, bom, façam então da maneira como vocês podem fazer. E obviamente que a gente foi atrás de literatura, de casos com implante de válvulas, né, enfim, outras, sem stent de via de saída, que foram muito bem. E acho que, disso tudo, o que nos encorajou a seguir em frente foi aquela cintura que a Shamia mostrou na Anjo Tomo, que também a gente conseguiu reproduzir no modelo 3D, feito pelo Gabriel aqui no Rio, que isso deu um pouco mais de segurança na hora do implante. A gente não tinha um cálcio ali como na válvula ótica,
mas a gente tinha uma cintura que basicamente determinou o posicionamento e essa tranquilidade de soltar a válvula. Deixa eu aproveitar esse gancho aí, Daniel, antes de passar a palavra para o Joca. O Jean, aqui de Curitiba, fez 2 perguntas aqui para a gente. Uma delas é para o Chamier e para você. Qual foi o landmark anatômico para definir o local mais adequado do implante? Que foi isso que você acabou de falar, né? Perfeito. Mas se quiser reforçar, fique à vontade. E também ele perguntou se tem dados do ventrículo direito, nesse caso aí. Pode responder? Bom, na verdade, a gente não tem sobre o volume do VD no momento, né, no pré. Essa foi uma paciente que me procurou, ela já tinha feito um eco um tempo, assim, em torno de 1 ano, foi antes da pandemia que ela foi internada, enfim, e aí eu fiquei sabendo desse caso. Veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer lá nada nos servidores, e aí a gente tinha esse eco com essa informação, de uma sobrecarga volumétrica e uma leve disfunção do VD. Deixa eu completar uma coisinha aqui, porque o Rodrigo fez a pergunta para mim, que era a pergunta que eu ia fazer para ele. Então, assim, isso é uma dúvida que todo mundo tem. Joaquim depois pode falar também, dar a opinião dele. Estentar ou não estentar a via de saída? Primeiro, quando se começou a usar a Melody, se descobriu a necessidade de estentar a via de saída por 2 razões. Primeiro, você distender o conduto, porque ela era usada apenas, exclusivamente em condutos. Segundo, usar estentes recobertos para proteger a ruptura de conduto, para prevenir ruptura de conduto. E mais, quando a Melody saiu, ela saiu naquele estente CP antigo que fraturava a junção das malhas. Então, era uma forma também de você proteger a destruição da válvula, porque lembra que a válvula pulmonar está em contato quase direto com o externo, então ela sofre a pancada do ventrículo jogando ela contra o externo. Era muito comum você ter fratura de stent na Melody. Em função disso, se passou a estentar a via de saída. Então, já vi colocar 3 até 4 stents para implantar uma Melody. Paralelamente, você colocando esses stents todos, além de você conseguir reforçar a via de saída, criar uma landing zone rígida para você poder agarrar a tua válvula, você também cria uma redução na via de saída. Você vai reduzindo 2 milímetros a cada stent que você coloca. Então, é claro que você não vai sair uma de 30, você não vai colocar 6 stents para conseguir chegar no número menor. Mas você consegue reduzir 2, 3 milímetros, você consegue fazer. Então, para essa válvula que a gente tem, como o funcionamento dela é completamente diferente da Melody, embora ela seja também balão expansível, eu acho que a gente pode dispensar. Se você tiver uma landing zone razoável, você pode dispensar o pré-stent dela assim. O que você acha, Joca? Então, Chico, pensando exatamente o que o Rodrigo comentou, a maioria dos nossos casos que a gente não tem disponibilidade de colocar a válvula autoexpansível, a gente faz o teste com balão e eles ficam lá com 29, com 30 a indentação, e aí por falta de material e também de coragem, até então, com a única válvula mais próxima disponível era Edwards 29, a gente acabava por deixar de tratar esses pacientes por cateterismo. Esse caso que o Raul apresentou, que a gente fez mês passado, foi um paciente que indentou a 27 milímetros, a tomografia ficou mais ou menos nesse valor, um pouquinho para menos até, e então o implante de stent que a gente optou em fazer previamente foi um pouco também para nos dar coragem de implantar uma válvula 26 ou 29. Então nós implantamos 2 CPs a 28, 8 ZIG, ele abriu muito bem, claro que ele encurtou bastante, mas ele abriu muito bem a 28 milímetros, e depois até quando a gente foi colocar Edwards, aí os nossos colegas de válvula órtica começavam a perguntar, não, mas e atomo? Como é que foi atomo? Qual é que nós vamos usar? E a gente tinha implantado a 28, né? Então não tinha tido grandes recóias, não, nós vamos colocar 29. E atomo deu um pouco discordante, deu 26, eles queriam colocar 26. No fim, testamos com um balão, exatamente como tu fez, colocamos um balão, porque a gente tem essa possibilidade
por ter o diâmetro, a gente não está trabalhando com uma válvula hipercalcificada como a aorta, então a gente coloca um balão e a gente vai saber o diâmetro que a gente vai chegar. Isso nos facilita um pouco a escolha ou até nos dificulta pela falta de material. Esses inúmeros pacientes que a gente tem agora com a possibilidade de colocar MyValva 30, os 31, provavelmente a gente não vai estentear por falta de material, porque a gente não vai colocar um balão 30 e eventualmente a gente vai ter o risco de deslocar. E esses pacientes vão se beneficiar, não tenho dúvida, a gente está preparando alguns já com modelo tridimensional e a gente vai certamente utilizar esses tamanhos maiores da MyValve. A minha pergunta é, nos facilitou muito a utilização da DrySeal 24, a gente colocou, existia uma dúvida se a gente conseguia passar a 29 na DrySeal, e aí falei com o Arrieta, falei com o Kaká, e todos falaram, não, com dupla crimpagem passa a 24. Eu não tinha 26 disponível, e ela passou super bem. A minha dúvida, ainda que tenha esse mecanismo de steerable, a gente que está acostumado a implantar stent com bainha, com Mullins, né, nos deixa muito mais tranquilo, né? Não sei se isso é extremamente necessário, mas vocês acham que é possível passar numa DrySeal 24, a 30, a 32, vocês que têm experiência? Minha outra pergunta, o diâmetro externo dela é 32? Aqueles ml a mais vai a 33? Vai a 34? A gente pode expandir isso, já que as válvulas autoexpansíveis ainda vão demorar um pouco para chegar no nosso mercado? Eu posso responder a primeira parte da pergunta? Eu acho que a história da DrySeal é um divisor de águas, não é? A Shabana Chavanaz mostrou no registro americano da Edwards que a chance de dano na válvula tricúspide diminuiu assustadoramente depois que se usa uma bainha cruzando a via de saída. Então, eu acho que é um must nessas válvulas mais, mesmo firmemente crimpadas, e tu tendo certeza quase que absoluta, como nesse caso a gente tinha, que a guia não tinha entrado através da cordoalha na válvula tricúspide, então a passagem foi muito fácil. Eu acho que ter uma bainha de alto calibre é vantajoso para esses casos. Essa é a minha primeira experiência com a MyValve, o Enio pode falar muito mais sobre isso, mas a bainha é 14-18. Então, eu acredito que a gente consiga, botando uma DrySeal 20, chegar com essa válvula na pulmonar. Então, acho que é uma boa dica. Só para a tua informação, eu estava com uma DrySeal 20 debaixo do braço, eu levei. E a gente não chegou nem a usar, porque o Enio falou que ela subia bem e realmente ela subiu mesmo, subiu facilmente. Então, acho que não precisa, não. Entendeu? Esse nosso paciente, Raul, te lembra que ele tinha uns fios de marca-passo que enrolavam bastante? Eu acho que a DrySeal também ajudou a ele não ter um entrapment dos anéis, né, da válvula, mas eu acho que seria... Essa informação acho que é importante para a gente... Eu arrisco a dizer nós que menos corajosos, né? Uma landing zone bem bonitinha ali. Não, eu acho que, do ponto de vista técnico, pode parecer bobagem, mas a passagem, a obtenção da posição da guia, do catéter da guia, sem interferir com aquele montão de fios de marca-passo, talvez tenha sido a coisa mais chata de fazer. Joca, só para informação, o DrySeal que deixa passar todas sem nenhum problema é o 26. Tá? Então, o 26 permite o acesso, você vai por dentro sem problema. Mas, realmente, a gente achou que... Primeiro que a gente não tinha, né? Então, foi assim mesmo, mas a gente achou que... quer dizer, isso permitiu navegar sem problema. Mas, se for usar, é uma 26. E a tua pergunta, ela sim, ela é expansível a mais do que 32. 32 é o volume nominal, com os 40 ml, que é o necessário para insuflar para 32. Mas você pode insuflar com até 5 ml a mais, né?
e nesses 5 ml a mais, ela vai crescer ao redor de uns 10%. Então, dos 32, ela chega nos 35, vamos dizer assim, com isso, tá? Só que daí tem que ter um indeflator que seja maior, né? Porque os indeflators aqui são limitados em 40. Então, a Meril conseguiu os indeflators agora de 60 ml, que daí vai permitir que você faça isso num shot só, né? Mas sim, é possível, tá? Tem aqui, Daniel, se quiser ver no bate-papo. Tem uma pergunta aqui do Vinícius, que alguns já responderam, o que é a experiência em via de saída de VD nativa mais dilatadas, especialmente de calibres acima de 33 ou 34. Eu acho que o Enio respondeu de certa forma que as válvulas da MyValve você pode colocar 5 ml a 4, talvez 4 ml é o limite da maior e chegar a diâmetros grandes, né? Mas aproveitando isso, eu acho que um dos comentários, via de saída e ruptura de via de saída, às vezes é erro de cálculo de colocação de área, etc, etc. O sizing eu acho que é bastante interessante. A gente faz eventualmente para a aorta, para a válvula aórtica, mas usa praticamente sempre as medidas da tomografia. O sizing é quando a gente tem uma tomografia borderline. Mas essas medidas mais próximas da MyValve, talvez isso dê uma confiança maior de você ter uma chance de erro menor e não precisar estentar, por exemplo. Seria um dos benefícios da válvula, né? É exatamente isso, e foi isso que eu comentei lá nos tamanhos intermediários, né? Que permite que você vá sempre com ela nominal, né? Então, não precisa desse 1 ml a mais, 1 ml a menos, para você calcular menos 5, menos 10%, mais 5, 10% do que vai em insuflação. Então, você vai no nominal e chega a esse ponto justamente para evitar, para deixar mais previsível o teu implante, né? Tem aí, Uma coisa em relação a interessante. esse teu... Rodrigo? Daniel, rápido, desculpa. Em relação a esse teu comentário, Ayrton, eu acredito nessa ideia em relação à via de saída, mas em conduto, às vezes, o resultado, ruptura, ele é meio imprevisível. Você tem o cálcio, lógico, esse você espera, mas às vezes o conduto rompe mesmo sem você esperar. Então, em relação à via de saída, eu concordo totalmente com você, mas em relação ao conduto, eu ainda respeito mais. Assim, eu tenho mais receio dele romper mesmo em situações em que eu não esperaria. Só para complementar o que o Joca falou a respeito do balão, né? A gente, na verdade, quando foi fazer o planejamento a partir da Anjo Tomo, o Chamir mostrou ali que a gente chegava a um diâmetro máximo de 29 e houve até uma ideia de se colocar 30,5, né? Mas o teste com balão, com o Osypka 30, talvez foi a complacência da via de saída, né, com o balão nos encorajou, a gente não estava no conduto, obviamente, mas nos encorajou a colocar 32, foi até uma ideia que o Enio teve na hora, porque eu acho que o resultado realmente ficou superior a se a gente tivesse implantado a 30,5. Daniel, eu acho... O Arreta está aqui na plateia e comentou aqui que em comunicação pessoal o Zunzunegg falou mesmo que a MyValve pode ser dilatada a 35, confirmando a tua pergunta aí, tá? Não, o que eu ia ressaltar é que realmente a tomografia nos ajuda a planejar, mas como a gente tem a possibilidade de testar com um balão a diâmetro final sem interferência com a válvula aórtica, que é calcificada, que vai causar insuficiência, então perfeito. Isso é muito definidor para a gente. E aí a MyValve vai nos trazer segurança, porque a gente vai colocar um balão 30, se vazar um pouquinho, nós não teríamos até então um arsenal terapêutico para utilizar, e ela vai nos permitir, eu não sei se a gente tem balões maiores disponíveis no mercado, eu conheço só o Cristal 30, o Osypka 30, mas é uma excelente alternativa. Nós fizemos isso no implante da Edwards, quando teve a dúvida, a tomografia dizia que era 25 para 26, já com os stents implantados a 28, a gente colocou um balão 25 ou 26 e ele ficou dançando. Então, naquele momento, a gente descartou completamente a utilização da Edwards 26 e usou a 29. Eu acho que isso é uma ferramenta fundamental pré-implante das válvulas. Eu tenho uma dúvida. Primeiro, eu queria só
reconhecer que o Dr. Pancho Garay está no webinar, está assistindo, ele tem uma monstra experiência com implante de válvulas de grande calibre no Chile. E a outra situação é uma pergunta para o Enio. Enio, se como é que é o nome? O Python permite passar uma válvula de 32 pré-montada, por que a gente precisa de uma Dry-Seal 26? Não, o Python ele é 14 em repouso, vamos dizer assim. E vai a 18. Se você lembrar, ele é cortado no meio, né? A barreira permitindo a expansibilidade, né? Então, ele permite a passagem de todas porque ele expande o suficiente para passar qualquer calibre da válvula fechada, né? Mas o diâmetro externo da válvula montada, né, é 20, a gente viu, Chamier, me recorde o que a gente viu lá, é 22 ou 24, se eu não me engano, e por isso a Dry-Seal 26 para ir sem nenhum atrito até lá em cima, entendeu? Mas, então, dizer só que o Python é 14, sim desde que no repouso sem ser dilatado para a passagem da válvula, né? Perfeito. Bom, Dr. Raul Arrieta, aqui presente, pergunta se acima de 28, na via de saída nativa, talvez seja mais seguro as novas válvulas autoexpansíveis, acima de 28, balão, medida de balão. O que vocês acham? Eu acho que, quando elas estiverem disponíveis, provavelmente está iniciando a experiência com a Pulsa Valve. Os nossos irmãos da Argentina e do Chile já tiveram a oportunidade de usar. O Mário Carminati está iniciando um projeto com a Pulsa Valve na Itália. O Celebi está trabalhando lá na Turquia com essa válvula também. Eu acho que a gente imaginaria que, como nós temos distribuição da Melody no Brasil, que a Harmony viesse rápido, mas essas coisas são difíceis. Eu não sei em que pé está a situação da liberação pelo CE Mark. Talvez o Pancho possa nos dizer do CE Mark da válvula Venus P, e a Pulsa está iniciando, mas ela é muito, muito promissora. Claro que se nós tivéssemos, certamente a gente poderia pensar numa válvula autoexpansível. Mas na falta de uma autoexpansível, que a gente não tem, eu acho que essa daí é a melhor opção que a gente tem agora, a MyValve, para esse tipo de caso. Eu imagino que a Venus P seja próxima a entrar no mercado brasileiro, porque a Venus A já está sendo praticamente liberada. Então, eu imagino que ela venha na esteira da Venus A. As outras eu não acredito que venha tão rápido, não. O que é uma pena, mas, enfim, a gente tem uma arma que é essa que a gente utilizou aqui. Bom, já não temos mais perguntas no Q&A. Acho que a gente já pode ir chegando ao final. Eu primeiro quero agradecer, né, mais uma vez a execução do caso, o Dr. Raul Rossi, o Dr. Enio, o Dr. Chamier, me auxiliaram, na verdade fizemos juntos o caso, e com um resultado final bastante satisfatório. Eu vou só compartilhar minha tela, muito rapidamente aqui, para mostrar a vocês a paciente. Ela esteve no consultório há 2 semanas, tem um eco, como o Chamier já falou, com enfim, medidas muito satisfatórias, com VD norma contrátil. Ela vinha com uma clínica de cansaço, enfim, edema de membro inferior, ela já resolveu essa parte, está muito bem, e a gente continua com acompanhamento. Quero agradecer a todos que participaram do webinar, lembrar do dia 4 de novembro, que a gente vai falar sobre a oclusão do apêndice atrial esquerdo no cenário de presença de trombo na auriculeta, na técnica no touch, e agradecer aos apresentadores e panelistas por mais esse webinar de sucesso. Obrigado.
Boa noite a todo mundo. Até mais. Tchau. Boa noite, Tchau, pessoal. boa noite. Boa noite.